Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de processamento de imagens utilizando o OpenCV. Eu sou o Junei e o tema da aula de hoje é filtragem no domínio da frequência. Primeiramente teremos uma introdução em que vamos ver um pouco sobre série de Fourier e transformada de Fourier. Após isso, veremos sobre a filtragem no domínio da frequência. Aí a gente vai se aprofundar um pouco mais no tema, em que a gente vai ver filtros de passa baixa, passa alta, como fazer isso no domínio da frequência. Depois, vamos aplicar esses conceitos no Python. Então, tudo isso que a gente viu vai ser posto em prática. E por fim, veremos uma pequena revisão, umas considerações finais em que a gente vai rever o conteúdo inteiro para fixar isso bem. Primeiro de tudo, Jean-Baptiste Joseph Fourier nasceu em 1768 na cidade de Alger, na França. E em 1822 ele publicou o livro A Teoria Analítica do Calor. Nesse livro ele apresentou a série que ficou conhecida como série de Fourier. A série de Fourier é uma soma de senos e cossenos que tem diferentes frequências, cada um multiplicado por um coeficiente, que pode expressar qualquer uma função periódica, desde que ela atenda a algumas condições de Dirichlet. Aqui na esquerda, nós temos a imagem com uma função em azul, que é a função que queremos aproximar, e essa função em vermelho é a função que aproxima a função em azul. Essa função em vermelho ela só é um termo da série de Fourier. Como podemos ver, ela aproxima essa função muito mal, somente em 4 pontos aqui. Mas se aumentarmos a quantidade de coeficientes nessa série, conseguimos aproximar melhor essa função. Ao aproximar melhor, mais pontos estão em comum. Claro que eles não são totalmente iguais, essas duas funções não são iguais. Mas à medida que isso se aproxima do infinito, mais elas vão se tornando similares até que elas sejam a mesma. Já a transformada de Fourier é uma função que se originou da série de Fourier e ela consegue determinar quais frequências compõem um determinado sinal. Aqui na esquerda, esse sinal em vermelho, nós temos o sinal F1 que ele tem amplitude 0.3 e frequência de 5 Hz. Se somarmos essas duas ondas, F1 e F2, nós vamos obter F3, que é essa onda da esquerda aqui. E se a gente aplicar a transformada de Fourier sobre F3, nós vamos ter esse resultado aqui da direita. O que ele nos diz? Ele tem 2 picos de intensidade. Um pico dele está na frequência 5 aqui e na amplitude 0.3. O outro pico ele está na frequência 10 e na amplitude 0.9, que são exatamente as frequências e amplitudes dessas duas ondas aqui, que compõem o sinal F3. Como o computador representa apenas valores discretos, é necessária a utilização da transformada discreta de Fourier, que a gente conhece como DFT. Para calcular DFT de forma mais rápida, utilizamos a transformada rápida de Fourier, que é a FFT. Ela é um algoritmo que otimiza o cálculo da fórmula da DFT. E para fazer o processo inverso, utiliza-se a IDFT, a transformada de Fourier inversa. E para calcular ela de forma mais rápida, a gente utiliza a IFFT, que também é um algoritmo, mas que otimiza a IDFT. Como a imagem é bidimensional, precisamos utilizar a transformada de Fourier bidimensional. Então, utilizaremos a FFT 2D para calcular a transformada de Fourier, o algoritmo,
e o algoritmo da IFFT 2D para calcular a transformada de Fourier bidimensional inversa. E como a transformada de Fourier possui valores complexos, ou seja, está no espaço dos números complexos, possui uma parte real e uma parte imaginária. Isso forma um vetor e para que a gente consiga visualizar, nós utilizamos a magnitude desse vetor. E isso é o que chamamos de espectro de Fourier. Essa é a magnitude de todos os vetores que formam a imagem no domínio da frequência. Essa imagem à esquerda, toda escura, representa o espectro de Fourier. Você deve estar se perguntando, mas ela é toda preta mesmo? Na verdade, não. Esse primeiro pixel aqui, o ponto 00, ele é, na verdade, branco. Por que isso acontece? O pixel 00 ele tem intensidade muito maior do que os demais pixels dessa imagem aqui. Como no espectro de Fourier ele tem uma intensidade muito maior do que os outros, ao aplicar a normalização para 0 e 255, ou seja, a magnitude mais baixa vai para o 0 e a magnitude mais alta vai para o 255. Como ele é muito mais alto que os outros, ele fica em 255 e todos os outros são mapeados para 0. Como fazer então para que a gente consiga visualizar melhor o espectro de Fourier? Bem, a gente aplica a transformação logarítmica, que aí nos resulta nessa imagem do meio. Essa imagem ela tem as baixas frequências concentradas nas pontas e as altas frequências concentradas no centro. Para que a gente consiga manipular melhor isso, nós utilizamos um deslocamento. Então, nós movemos as frequências baixas das pontas para o centro, obtendo essa imagem aqui da direita. Vocês devem estar se perguntando o que uma imagem tem a ver com sinais transformados de Fourier, série de Fourier. Bem, uma imagem ela consegue ser vista como um sinal. Como pode ser isso? Se percorremos a imagem da esquerda para a direita numa linha, a gente consegue montar essa função aqui sobre a intensidade dos pixels. Então, primeiramente aqui ele começa com o pixel 0, depois parte para o 127, e aí ele sobe ainda mais para o pixel 230, com intensidade 230, e aí volta para o 127 aqui, se mantém, e no último ele cai para 0. Como a imagem ela é bidimensional, isso pode ser feito de forma semelhante, mas nesse caso o gráfico da imagem é plotado no espaço tridimensional. Como tem duas variáveis, precisa do espaço tridimensional para representar isso. Então, imagine que essa imagem se repete infinitamente para todas as direções e então temos um sinal. Daí conseguimos aplicar a transformada de Fourier sobre este sinal. Agora que falamos a respeito da transformada de Fourier, estamos prontos para entrar um pouco mais a fundo no assunto de filtragem no domínio da frequência. Primeiramente, nós veremos o teorema da convolução, que é fundamental para a filtragem no domínio da frequência. O teorema da convolução nos diz que se tivermos uma imagem, ou seja, uma função, e multiplicarmos os elementos dela um a um por outra função, é a mesma coisa de transformarmos essa função para o domínio da frequência, transformarmos a outra função para o domínio da frequência, aplicar a convolução, obter esse resultado aqui, e aplicar a transformada de Fourier inversa. Então a gente vai ter o mesmo resultado que se tivesse multiplicado aqui. A segunda parte desse teorema nos diz que
a gente pode, se a gente quer fazer uma convolução de duas funções no domínio do espaço, é a mesma coisa que transformá-las para o domínio da frequência através da transformada de Fourier, fazer a multiplicação dos elementos 1 a 1, ou seja, o elemento 0 com o elemento 0, o elemento 1 com o elemento 1 e assim por diante. Esse resultado ele vai ser o mesmo se eu aplicar a transformada inversa de Fourier do que a convolução das duas funções no domínio do espaço. O processo de filtragem no domínio da frequência que vamos utilizar consiste no seguinte. Primeiramente, aplicamos a transformada de Fourier, a DFT, na imagem F, resultando na imagem F maiúsculo. Então, deslocamos as baixas frequências das pontas para o centro. Em seguida, criamos um filtro H de UV no domínio da frequência de mesma dimensão que F. Nós vamos ver mais adiante como criar esses filtros. Depois faz o produto da F com H, resultando na G maiúsculo. Então deslocamos as frequências baixas do centro para as pontas. Daí aplicamos a transformada inversa de Fourier, aí IDFT, no caso transformada discreta inversa de Fourier. Aplicamos ela em G para obter a imagem G de X. Em seguida, essa imagem vai estar em reais. Nós aplicamos a normalização e a convertemos para o tipo NumPy 28, que aí a gente já obtém a imagem filtrada. Existem diversos filtros no domínio da frequência, mas os mais comumente utilizados para o processamento de imagens são os filtros de passa baixa e os filtros de passa alta. Os filtros de passa baixa, eles removem as altas frequências da imagem, deixando somente as baixas, e isso dá um efeito de suavização. Já os filtros de passa alta, eles removem as baixas frequências da imagem, deixando somente as altas. E aí eles filtram somente as bordas de uma imagem. Então o resultado vai ser as bordas da imagem. Em seguida a gente vai ver agora alguns filtros de passa baixa e passa alta. E só para adiantar, os parâmetros que vamos utilizar é D0 igual a 30 e N igual a 1. Esses parâmetros foram utilizados para gerar as imagens. Vocês vão entender mais para frente o que significam cada um deles. Primeiramente, vamos falar sobre o filtro de passa baixa ideal. Então, esse filtro ele tem esse DUV, todos os filtros têm, que é a distância de um pixel para o centro. E o D0, que a gente já falou anteriormente, que a gente assumiu o valor. Agora vamos falar sobre o filtro de passa baixa. Vamos começar com o filtro de passa baixa ideal. O filtro de passa baixa ideal é essa função aqui. Se o D de UV for maior do que D0, ou seja, DUV é a distância de um pixel para o centro da imagem. Se o pixel está aqui, a distância daqui para cá é igual a UV, DUV. Vamos começar falando sobre os filtros de passa baixa ideais. O filtro de passa baixa ideal ele é definido da seguinte forma: 0 se DUV for maior do que D0, ou seja, DUV ele é a distância de um pixel para o centro. Ou seja, se tem um pixel aqui, a distância daqui para o centro
Vamos começar falando sobre os filtros de passa baixa ideais. O filtro de passa baixa ideal é definido da seguinte forma: 0 se D ou V for maior do que D0, ou seja, se a distância de um pixel para o centro, que é o D ou V, for maior do que D0, que no nosso caso é 30. Esse D0 é um parâmetro que você escolhe. O D0 ele corresponde ao raio dessa circunferência aqui. Então, se o D ou V for maior do que D0, ele vai para 0. Essa parte preta aqui inteira é 0. Então, se D ou V for menor ou igual que o D0, então o H de V vai para 1. Aqui essa parte branca é onde é 1. Nessa imagem da direita, nós temos o resultado do filtro aplicado a essa imagem do Paint. Podemos ver que ela está suavizada, mas que possui algumas ondulações. Essas ondulações aqui são devido à quebra de intensidade aqui, ó. Essa quebra, essa passagem aqui. Isso faz com que essas ondas surjam no resultado final. Vamos falar agora sobre o filtro de Butterworth. Ele é definido com essa fórmula aqui. Ela parece complexa, mas não é. Nela nós temos um novo parâmetro que é o N. Esse parâmetro eu já mencionei anteriormente, que ele é que a gente escolheu ele como 1. Vamos falar agora sobre o filtro de passa baixa Butterworth. Ele é definido com essa seguinte fórmula aqui. Vamos falar agora sobre o filtro de passa baixa Butterworth. Ele é definido como essa fórmula aqui. Ela parece complexa, mas na verdade ela não é. O D0 a gente já sabe quem é. O D e o V a gente já sabe quem é. Só falta a gente entender o que é o N. No caso do Butterworth, o N é a ordem do filtro. Quanto maior a ordem for, menos suave é essa passagem aqui. Então, se você colocar um N muito alto, ele vai se aproximar desse filtro de passa baixa ideal. Se você colocar um N baixo, como no caso a gente escolheu 1, essa passagem vai ser suave. Então aqui o D0 está elevado a 2 vezes N. Nosso caso é 1, então fica 2 ao quadrado. Aqui a mesma forma, o D0 fica 2 elevado ao quadrado, porque o N é 1. E o D de U V também, 2 elevado ao quadrado. Vamos falar agora sobre os filtros de passa baixa Butterworth. Eles são definidos com essa fórmula aqui. Ela parece complexa, mas na verdade não é. Temos aqui novamente o D0 e o D de UV, mas com a diferença que ele está elevado a 2 vezes N. Nesse caso, N é um Vamos falar agora sobre o filtro passa baixa Butterworth. Ele é definido como essa fórmula aqui. Ela parece complexa, mas na verdade não é. Nós temos novamente o D0 e o D de UV por aqui, mas com uma diferença que eles estão elevados a 2 vezes N. Este N é a ordem do filtro. Quanto maior for a ordem, mais suave, mais brusca vai ser essa passagem. Quanto menor for a ordem, mais suave vai ser essa passagem aqui. Então, se eu escolher um N muito grande, ele vai se aproximar desse filtro de passa baixa ideal. Se eu escolher um N pequeno, como no nosso caso eu escolhi um,
ele vai ter essa passagem mais suave. Nesse caso, na fórmula, como n é igual a 1, todos os tempos são elevados ao quadrado. O resultado é essa imagem aqui à direita. Ela está suavizada, mas ela não possui aquelas ondulações que tinha no filtro de passa baixa ideal. Agora vamos falar sobre os filtros de passa baixa gaussianos. Eles consistem nessa fórmula aqui, é elevado a d, onde d é menos d de uv ao quadrado dividido para 2 vezes d0 ao quadrado. E é o número de Euler. Aqui no meio nós vamos ter 1 e uma passagem para o 0, que são essas partes escuras aqui. O resultado é similar ao filtro anterior. Se você coloca uma do lado da outra, não percebe-se uma grande diferença, mas se alternar rapidamente entre uma e outra, dá para perceber pequenos detalhes. Como o processamento de imagens é algo visual, você pode optar por um ou outro que não vai fazer tanta diferença no resultado final. Agora, vamos ver os filtros de passa alta, começando pelo filtro de passa alta ideal. Ele é similar ao filtro anterior, só que ele é o inverso. Onde tinha 0 fica 1 e onde tinha 1 fica 0. Aqui, neste caso, 0 vai ser se d de uv for menor que d0 e 1 se d de uv for maior do que d0. Ao aplicarmos a imagem do pincher, nós vamos ter as bordas da imagem. Mas aí, assim como no filtro de passa baixa ideal, aqui também possui essas ondulações aqui, ó, na imagem resultante. Agora vamos falar sobre o filtro de passa alta Butterworth. A fórmula é bastante parecida com o filtro de passa baixa Butterworth, mas com a diferença de que aqui em cima não é d0 elevado a 2an, é d0 de uv elevado a 2an. E isso faz a inversão do filtro aqui. Então, onde tinha 0 fica 1, onde tinha 1 fica 0, e tem essa passagem aqui de um para o outro. O resultado é esta imagem aqui do pincher, que tem as bordas evidenciadas e não possui aquelas ondulações que tem no filtro de passa alta ideal. Já o filtro de passa baixa gaussiano é quase igual, a única diferença de que o resultado é 1 menos ED, onde ED é a mesma coisa do filtro de passa baixa gaussiano. Daqui ele é semelhante ao filtro de passa alta Butterworth e o resultado também é semelhante. Agora que vimos esses filtros na teoria, como funciona a filtragem, nós vamos aplicar esses conceitos todos ao Python. Revendo o processo de filtragem no domínio da frequência, primeiro aplicamos a transformada discreta de Fourier, que pode ser feita através dessa função NumPy FFT FFT2 ou através desta função cv2.dft. A primeira é do NumPy e a segunda do OpenCV. Em seguida, centraliza-se as baixas frequências da imagem no domínio da frequência, utilizando a função NumPy FFT FFT-shift. Em seguida, multiplica essa imagem pelo filtro H de UV. A gente vai ver mais adiante como obter esse filtro. Daí desfazemos a centralização da imagem no domínio da frequência por meio da função NumPy FFT e FFT-shift. Depois, aplicamos a transformada discreta de Fourier inversa, utilizando a função NumPy FFT e FFT2 ou a CV2-TFT, que é a mesma da transformada de Fourier.
Aqui é a documentação da função NumPy FFT e FFT2. O primeiro parâmetro é o A, em que a gente vai passar a imagem. O segundo parâmetro ele é caso a imagem possua valores zeros, você consiga determinar onde estão os valores diferentes de zero. Esse axis são os eixos que serão utilizados para calcular a DFT. No nosso caso, a gente não vai utilizar nem o S nem o axis. A gente só passa a imagem nesse parâmetro A. O retorno dessa função é a imagem aplicada à transformada de Fourier discreta. Aqui temos a função CV2DFT. O primeiro parâmetro é o SRC, que é o array de entrada. No nosso caso, ele é uma imagem. No segundo parâmetro temos DST, que é um destino. Não vamos utilizar esse parâmetro, mas se você quiser utilizar, ele é a mesma coisa do retorno. Como a gente já tem o retorno, não precisa utilizá-lo. Se você for utilizá-lo, ele precisa ser um array do NumPy e possuir as mesmas dimensões de SRC. As flags são flags de transformação que a gente vai ver mais adiante. Este parâmetro non-zero-rows, quando ele é diferente de zero, define quantas linhas são diferentes de zero na imagem. Isso faz uma otimização, mas nós não vamos utilizar isso, já que nossa imagem não vai possuir valores iguais a zero. O retorno dessa função ele depende das flags passadas, mas geralmente ou é a DFFT ou é a inversa. Como eu disse anteriormente, as flags elas são responsáveis para definir quais transformações a CV2DFT vai fazer. Como são muitas, vou explicar as que são importantes para a gente. Para fazer a transformada discreta de Fourier, nós vamos utilizar a DFT Complex Output. Para fazer a transformada de Fourier discreta inversa, nós vamos utilizar DFT Inverse, DFT Real Output e DFT Scale. Assim, você consegue definir qual é o comportamento da DFT, da CV2.dft, de acordo com as flags. Outra coisa é, no caso da transformada de Fourier inversa, nós precisamos utilizar as flags como flag 1 barra flag 2 barra flag 3. Agora, vamos falar sobre essas duas funções, que é a NumPy FFT, FFT Shift e NumPy FFT e FFT Shift. O que elas fazem? Bem, a primeira, ela move as baixas frequências das pontas para o centro e a segunda move as baixas frequências do centro para as pontas. No nosso caso, passamos a imagem desse parâmetro A e esse parâmetro axis nós não utilizamos, mas eles são os eixos que serão movidos para o centro. Como a gente passa nona, ele move todos os eixos. Os parâmetros da IFFT Shift são os mesmos da FFT Shift. A diferença é que, como eu falei, a primeira move as frequências baixas das pontas para o centro e a segunda move as frequências baixas do centro para as pontas. Agora veremos a NumPy FFT e FFT2, que ela calcula a transformada discreta de Fourier inversa. Neste caso, para calcular a inversa, com essa função você precisa ter usado a função FFT2 do NumPy. Se você utilizou a função do OpenCV DFT, não utilize essa porque não vai funcionar. Os parâmetros dela são os mesmos da FFT2, então não vou explanar eles aqui novamente. E o retorno da IFFT2
é a transformada de Fourier inversa da imagem no domínio da frequência para a imagem no domínio do espaço. Juntando tudo isso num código, utilizando a FFT2 e a IFFT2, nós temos esse código aqui, de exemplo. Primeiro, na linha 4, nós lemos a imagem do pinch em tons de cinza. Daí aplicamos a FFT2 sobre a imagem, gerando essa variável aqui, FFT. Daí aplicamos o FFT Shift e salvamos nessa FFT Shift. Então, obtemos o filtro H de UV. Nós vamos ver como isso vai ser feito posteriormente. Daí multiplicamos o FFT Shift pelo H de UV, que é o filtro. Depois disso, aplicamos a IFFT Shift para mover do centro para as pontas. Depois, aplicamos a IFFT2 e tiramos o valor absoluto. Daí aplicamos a normalização para que os valores fiquem entre 0 e 255. Depois convertemos para o tipo uint8. Então obtemos a imagem filtrada. Se formos utilizar CV2DFT, vamos ter um procedimento similar com pequenas diferenças. A primeira é que vamos utilizar DFT, então deveremos converter a imagem para float. Nesse caso eu utilizei float 32 e passamos a flag DFT complex output. Da mesma forma como o anterior, eu estou movendo as frequências baixas das pontas para o centro. Pego o filtro, vamos ver mais adiante como fazer isso. E a multiplicação precisa aqui ser feita sobre a parte real e sobre a parte imaginária de forma separada. Ela fica dessa forma aqui. Em seguida, movemos de volta as frequências baixas do centro para as pontas e aplicamos a DFT inversa. Como fazer isso? Passa a DFT, esse DFT aqui, que é a imagem no domínio da frequência, e as flags passadas a mais é DFT inverse, DFT real output e DFT scale. Com isso obtemos essa imagem no domínio do espaço. Daí fazemos a normalização nessa linha 117 e convertemos o tipo para NP28, que é o tipo padrão da imagem do Python. Com isso obtemos aqui a imagem filtrada, nessa imagem 2. Os filtros de passa baixa ideais no Python ficam da seguinte forma. Recebem os parâmetros shape e D0. D0 vocês já sabem o que é o tamanho do raio que fica no filtro, aquele raio que eu falei, daquela circunferência. E também recebe esse shape, que ele é o tamanho da imagem. Ao criar o filtro, nós criamos ele com números zeros, e o tamanho da imagem e o tipo dela é float. Nesse caso usei float 64, pode usar o float 32 à vontade. Calculamos o centro na linha 5. Daí percorremos a imagem com UV e calculamos a distância do pixel atual, o pixel UV, para o centro, que é o 0V0. Daí verificamos se D de UV é menor ou igual que D0, se sim, coloca H de UV igual a 1. Aqui é o resultado obtido. Dá para ver as ondas do mesmo jeito e dá para ver que ele foi suavizado. O filtro de passa baixa Butterworth no Python, ele recebe também os parâmetros shape e D0. Além disso, ele recebe o parâmetro n, que é a ordem do filtro. A diferença desse aqui para o filtro de passa baixa ideal é exatamente no cálculo do H. Em vez de colocar aquele if aqui, colocamos essa fórmula. O resultado é o seguinte:
a imagem está suavizada, assim como o esperado. Já os filtros de passa baixa gaussianos, eles recebem os mesmos parâmetros do que o filtro de passa baixa ideal, o shape e o D0, e a única diferença também é nessa linha 10, em que a fórmula vai ser essa daqui, o exponencial elevado a menos d uv ao quadrado, dividido para 2 vezes d0 ao quadrado. O resultado é similar ao Butterworth, é esse aí. Já os filtros de passa alta ideais, eles são similares também no funcionamento, com a diferença que aqui, onde for maior do que D0, o filtro vai receber 1. Este aqui é o resultado. Dá para ver as bordas aqui na imagem e que tem essas ondulações. Os filtros de passa alta Butterworth são similares aos filtros de passa baixa Butterworth, e a diferença é só na fórmula mesmo. Vai ser a fórmula que eu havia citado antes. O resultado é esse, não possui as ondulações e as bordas estão evidenciadas. Os filtros de passa alta gaussianos têm um comportamento similar, com a diferença na linha 10 aqui, onde vai ser feito o cálculo com a fórmula correspondente a ele. Este é o resultado. Ele é similar ao filtro de passa alta Butterworth. Agora vamos falar sobre a implementação do espectro de Fourier, utilizando a FFT2 e a IFFT2. Na linha 4, a imagem é lida com tons de cinza. Em seguida, na linha 5, é aplicada a FFT2 e a FFT Shift, resultando nessa variável que eu chamei de FT Shift. Daí, calcula-se a magnitude e aplica-se a transformação logarítmica, somado a 1. Daí, aplica-se a normalização para que os valores estejam entre 0 e 255, para que possam ser exibidos numa imagem, e em seguida são convertidos para o 28. Daí você pode tanto exibir na tela quanto salvar em um arquivo. Já o espectro de Fourier, utilizando a CV2-DFT, ele tem um comportamento similar, porém ele tem algumas pequenas diferenças. A primeira diferença é na linha 5, onde utiliza-se a função CV2-DFT e não a IFFT do NumPy. E aqui precisamos transformar o tipo da imagem para float32 e passar a flag DFT complex output. A outra diferença é na linha 9, em que a imagem precisa ser calculada a magnitude da imagem e é feita de forma diferente. Aqui utiliza-se F-Shift 2.0 para a parte real e F-Shift 2.zoom para a parte imaginária. Com isso, após aplicar a transformação logarítmica na magnitude e fazer a normalização convertendo para o 28, nós já obtemos a imagem aqui em magnitude, que essa magnitude é o espectro de Fourier. Então você pode exibir na tela ou salvar em um arquivo. Vamos agora a algumas considerações finais. O espectro de Fourier são as magnitudes dos vetores resultantes da transformada de Fourier. Geralmente, aplica-se uma transformação logarítmica quando essas magnitudes forem ser visualizadas. Comumente, utiliza-se o deslocamento das baixas frequências das pontas para o centro, e para mover essas frequências das pontas para o centro, utiliza-se a FFT Shift do NumPy. E para mover as baixas frequências do centro para as pontas, utiliza-se a IFFT também do NumPy. E já quanto à filtragem, o teorema da convolução é a base para a filtragem, porque ele define que uma convolução no domínio do espaço
é a mesma coisa que um produto no domínio da frequência e vice-versa. Os filtros mais comuns utilizados na filtragem no domínio da frequência são os filtros de passa baixa e os filtros de passa alta. Os filtros de passa baixa removem as altas frequências, suavizando a imagem. E os filtros de passa alta removem as baixas frequências, evidenciando as bordas da imagem. Esta foi a aula de hoje. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para montar esta aula, o livro do Rafael Gonzalez e alguns links. Até a próxima!